É red flag saber que a pessoa ainda tem contato com um ex? Basicamente, tô conversando com alguém de outro estado faz uns meses, e quando nos conhecemos, essa pessoa me disse que voltou a falar com o ex-namorado depois de 2 anos. Isto é, se separaram em 2021 e voltaram a se falar no início deste ano, antes de me conhecer. Em abril, eu e essa moça nos conhecemos. Ela é de outro estado, então não nos vimos pessoalmente. Hoje eu vi que o ex curtiu uma foto dela. E entrando no perfil dele, vi que ela curtiu uma foto dele no mês passado, na verdade curtiu 2 vezes a mesma foto, uma curtida com a conta pessoal dela e outra com uma conta comercial que ela tem no Instagram também. Já as fotos mais antigas dele, ela não curtiu, o que me faz imaginar que passaram a se seguir novamente há pouco tempo. Ela me contou que, vez ou outra, conversam, voltaram a conversar depois de 2 anos, como eu disse acima, mas como amigos. E que eventualmente saem juntos, mas somente junto com grupos de amigos, nunca sós, risos. Ela jura de pés juntos que não gosta mais dele, que quando decidiu terminar a relação, ela já não o amava mais. No entanto, vez ou outra, ela acaba falando desse cara, mesmo que só para citar exemplos. Ademais, vasculhando o TikTok dela, vi que em outubro de 2022 ela publicou um post meme, em tom de sarcasmo, falando sobre um ex, provavelmente esse cara. O que me intriga é que nós, eu e ela, conversamos todo santo dia há quase 3 meses e ela sempre diz que quer muito me ver, que está apaixonada, diz isso indiretamente, etc. Realmente parece estar gostando de mim. Passamos horas e horas no telefone. Mas, essa proximidade com o ex me intriga e me faz pensar que a qualquer hora podem reatar. Detalhe é que esse cara no passado agrediu fisicamente e ela não prestou BO. Esse foi um dos motivos do término. Agora fico nessa dúvida, se invisto ou se desapareço. Por que uma mina que aceita apanhar do namorado e não registra BO e depois de um tempo volta a se falar com ele? Não sei se posso confiar. Deixem suas opiniões nos comentários dizendo que atitude vocês tomariam nessa posição que estou nesse exato momento. História 2. A minha gerente quase foi demitida por fazer brincadeira com o cliente. Quando adolescente, trabalhei no caixa da Target local. Eu finalmente tinha idade suficiente para que eles não precisassem me mandar para casa às 22 horas. Alguma lei de que não me lembro sobre menores trabalhando além de um certo horário. Então eu estava programado para trabalhar até fechar, o que significava que eu era o último caixa e ficaria até que todos, incluindo funcionários, saíssem, e em seguida, a gerente de fechamento fecharia todos os registros e eu ajudaria com os vários departamentos colocando itens de volta e endireitando os corredores. Eu esperava que esta noite em particular fosse mais fácil, ou pelo menos mais curta, porque minha gerente favorita estava fechando naquela noite. Ela nunca tinha fechado. Não tenho certeza de como ela conseguiu isso, mas esse era o caso e era sabido que ela não gostava de fechar. O que significa que devemos sair rápido e ela foi muito engraçada. Então, como de costume, quando está chegando perto da hora de fechar e fazemos anúncios pelo interfone, os clientes ignoram. Eu sou o único caixa e a gerente está fechando o caixa. Estou reabastecendo chicletes e balas enquanto os clientes vão lentamente para o caixa. Por fim, fizemos a terceira ligação para informar a todos os compradores que estamos fechados e que eles precisam fazer o check-out imediatamente. De onde estou reabastecendo chiclete, consigo ver o corredor principal até o lado esquerdo da loja. E uma senhora sorrateiramente e rapidamente pula um corredor para se esconder de nós. Mas outro comprador vem em minha direção, e depois outro. Agora esqueci a senhora que se escondeu. Então a gerente faz o anúncio para os funcionários virem finalizar as compras. Eu verifico todos os funcionários e agora a gerente pega minha caixa registradora. Eu termino de passar a última compra e começo a ir para a seção sazonal ao lado da área de pagamento. Agora lembre-se, minha gerente é muito engraçada. Então ela tem sido meio engraçada com seus anúncios. Às vezes, depois que ela solta o botão do interfone, há um comentário engraçado. Portanto, agora é a parte em que normalmente a gerente diz algumas coisas aos chefes de departamento pelo interfone para que todos possamos encerrar.
Mas ela está completamente solta e ela é uma comédia. Nesse momento ela está nos dizendo que assim como nós, ela também quer ir para casa. Então, no final do anúncio, ela diz a seguinte frase para todos ouvirem: "Ei, se sobrar algum cliente na loja, é melhor você trabalhar, porque você está trancado agora." Ela ri e começa a andar para começar a revisar os departamentos. Neste momento, vejo a senhora que se escondeu antes, e eu tinha esquecido, correndo freneticamente pelo corredor principal em nossa direção com seu carrinho. Quando ela chega ao caixa sem fôlego, com o rosto vermelho e inegavelmente envergonhada, minha gerente a vê e também fica vermelha. Nesse momento minha gerente começa a se desculpar e me pede para reabrir desesperadamente meu caixa registradora. Começo a passar a compra da senhora, mas ela tem muitos itens. Então leva alguns minutos, enquanto ela fica lá olhando além de desconfortável. Finalmente terminei e ela pagou. Eu sinto que pode ter havido um pequeno problema com o pagamento também. E a gerente agora tem que acompanhá-la até a porta para destrancá-la e deixá-la sair da loja. A gerente então diz baixinho: "Essa foi a última vez que faço uma piada. Espero não ser demitida por isso." Ela fez um anúncio novamente para contar ao resto da loja o que aconteceu. Risos foram ouvidos por toda a loja e nós a provocamos para sempre sobre isso. Tenho certeza de que a gerente foi indiciada, mas ela não foi demitida e, de fato, nunca mais precisou fechar a loja. Virou até piada. Dada a aparência do rosto da cliente, estou muito confiante de que ela aprendeu a lição e agora levará a sério os anúncios finais, considerando como seu rosto estava vermelho. História 3. A minha própria família tentou arruinar minhas férias de família, mas dessa vez eu dei o troco. Bem, as férias em família acabaram. Algumas coisas boas e ruins ocorreram como esperado. Ainda bem que meus pais não permitiram que minha irmã tentasse me fazer de babá. Oh sim, ela tentou. Mas mal nisso, minha irmã tentou descobrir em que quarto eu estava. Mas isso falhou e ela teve problemas com o marido novamente. Em primeiro lugar, certifiquei-me de avisar o hotel com antecedência que eles não deveriam fornecer nenhuma das minhas informações a ninguém que perguntasse, exceto a polícia, se algo precisasse acontecer. Eles me garantiram por telefone que não contariam a ninguém. Então, no dia das férias, saí mais cedo do que o resto da família. Eu sabia que eles não conseguiriam se mover como um grupo até pelo menos 10 horas. Então eu saí às 9 horas da manhã. O check-in não seria antes das 13 horas. Mas eu queria ter certeza de que tinha uma vantagem. Enviei uma mensagem de texto do grupo FWI e parti como um tiro para fazer a viagem de 3 horas. Meus pais ficaram chateados porque planejaram um brunch em família no caminho. Mas ressaltei que nunca fui informado disso. Portanto, foi cancelado em favor do fast food. Como planejei, cheguei cedo ao hotel. Muito cedo para o check-in. Mas eu disse à equipe da recepção que estava lá para garantir que meus pais ou irmã não soubessem em qual quarto eu iria estar. Eles alegaram que não forneceriam minhas informações a ninguém. Eles me prometeram desajeitadamente que ninguém além de mim teria acesso ao meu quarto. Então resolvi sair e comer alguma coisa. Voltei mais de 1 hora depois e lá estava o carro dos meus pais e o grande SUV do meu BU. Fui até a recepção para fazer o check-in depois de me certificar de que o saguão estava limpo. E fui. Então perguntei ao recepcionista se minha família havia perguntado sobre mim e onde eu estava hospedado no hotel. Sim, eles fizeram. Mas o funcionário se recusou a dizer-lhes. Minha irmã aparentemente tentou pressioná-lo. Mas o marido a calou. Fiz o check-in, fui para o meu quarto e liguei para meus pais. Eu não mencionei que sabia o que eles tentaram com o balconista, e eles convenientemente também não mencionaram. Então nos reunimos como uma família para sair e passear. A certa altura, minha irmã me pediu para cuidar de seus filhos por um momento, ao que respondi, claro que não, porque eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela fingia ter ido embora por um momento, e depois sumia por 1 hora. Chamei a e seu marido disse-lhe para parar de tentar me obrigar a cuidar de seus filhos. O que minha irmã fez? Ela apenas começou a chorar no local que precisava de uma pausa. O marido a repreendeu por ser um homem cansado, mas não reclamou. Minha mãe me deu um olhar desagradável, então fui direto a ela e disse que se ela tentasse pensar que eu deveria estar cuidando daquelas crianças, eu iria embora dessas férias em família agora.
Não é meu trabalho, e estou farto dela e de minha irmã agirem assim. Bem, isso fez minha mãe começar a chorar também. E então ela começou a repetir as palavras "você está certo", uma e outra vez. Essa é outra velha tática dela. Ela tenta parecer patética para me culpar. Mas eu apenas disse que estou certo, e apenas deixar para lá, antes de ir embora. Nem minha mãe nem minha irmã tentaram nada pelo resto do dia. Quando voltamos para o hotel depois do jantar, minha família estava lotada no elevador. Mas eu não entrei com eles. Eles perguntaram o motivo e eu disse que esperaria o próximo. Minha irmã olhou para mim porque ela sabia exatamente o que eu estava fazendo. Depois, sentei-me no saguão assistindo ao YouTube no meu telefone por 15 minutos e depois peguei o elevador. Eu estava em um andar diferente do outro lado do hotel. Tive uma noite esplêndida e na manhã seguinte saímos todos para tomar café da manhã. Mas me assegurei de que eles fossem primeiro. Fui o último a sair, assim como fui o último na noite anterior. O café da manhã correu bem. Então eu dei um FWI dizendo que faria minhas próprias coisas durante o dia. Minha mãe tentou fazer planos de ir ao aquário e alguns outros lugares. Então eu disse que os encontraria para isso. Mas o resto do dia era meu até o jantar em família. Eles aceitaram isso. E aquele dia também correu bem. De volta ao hotel naquela noite, minha irmã me pegou saindo do quarto. Ela deve ter andado o andar inteiro procurando por mim. Voltei para o meu quarto para relaxar um pouco antes do jantar porque estava cansado de tanto andar. E minha irmã estava no corredor quando saí do meu quarto para jantar com eles. Ela tentou me encurralar e dizer que eu tinha arruinado as férias da família para ela porque agora não era diferente para ela do que em casa, já que ela tinha que brigar com os filhos. Então disse a ela que estou farto dessa música e dança de ser seu bode expiatório, e já acabou. Pedi para me deixar em paz e seguir com sua própria vida. Então comecei a andar com ela gritando: "Ei! Estou tentando falar com você!" Eu disse a ela que não dava a mínima, e ia jantar. Ela me seguiu até o elevador e nós dois não dissemos nada um ao outro. Eu não fiquei em silêncio e disse aos meus pais e meu cunhado que minha irmã tinha me perseguido para encontrar meu quarto. Ela foi repreendida como uma criança. Ela teve uma festa de pena, eu disse a ela para parar de ser criança e crescer. Os velhos tempos em que ela podia impor sua vontade sobre mim acabaram. E então saí do saguão e fui para o meu carro. Desta vez, fui o primeiro a jantar. Quando todos chegaram, minha irmã parecia deprimida. Mas nada foi dito sobre o que aconteceu antes. E isso foi ótimo para mim. Minha irmã se absteve de fazer contato visual comigo a noite inteira. E desta vez eu não dei a mínima para andar no elevador com o resto deles. E eu disse a eles sem rodeios que, a menos que fosse uma emergência, ninguém deveria bater na minha porta. Eu tive um não perturbe, assinar por uma razão. No último dia, tudo correu bem. Nem minha irmã nem minha mãe me incomodaram. Eles se renderam totalmente neste ponto. Sim, durante as férias inteiras, brinquei um pouco com meus sobrinhos. Não sou um idiota completo, não os bloqueei. Continuei sendo o tio divertido. Só não o tio babá. As crianças nem pareciam se importar. Eles só queriam brincar. Até comprei para cada um daqueles saquinhos de cristais e pedras polidas para levar de lembrança. Houve um leve drama entre minha irmã e seu marido. Mas foram apenas algumas pequenas divergências que não me preocupei em prestar atenção. Em suma, eu diria que as férias foram uma vitória porque finalmente minha mãe e minha irmã perceberam que a maneira antiga como elas faziam as coisas envolvendo-me acabou e eu tenho minha própria vida. E é isso que eu tinha para desabafar agora. Vamos para a história 4. História 4. Colegas de quarto destruíram minha coleção de 5 anos. Em 2017, eu morava com 2 colegas de quarto. Tínhamos 2 quartos, um dos quais usávamos como quarto de dormir e o outro com armários e espaço de armazenamento. Na época, eu colecionava notas de dinheiro com o número 786 nelas. Para aqueles que não sabem, 786 é considerado o número de Deus de acordo com os crentes do Islã e considerado um número de sorte em geral. Eu vinha coletando essas notas por quase 4 ou 5 anos na época e consegui coletar cerca de 70 a 80 notas.
Enquanto algumas eram moedas maiores, a maioria eram notas de $10, $20 e $50. Guardei-as em uma bolsa tipo carteira separada que estava escondida em um bolso secreto de uma das minhas malas. Eu tinha duas, guardei na menor. A mala estava em nosso espaço de armazenamento comum, e meu eu confiante pensou que era seguro. Certa vez, fui passar um tempo em casa e peguei a maior das duas malas. Quando voltei, não me ocorreu realmente verificar minhas coisas. Em retrospectiva, eu deveria ter feito isso. Alguns meses depois, encontrei outra das notas e fui colocá-la em minha coleção. E foi aí que percebi que quase não sobraram notas. Restavam cerca de 5 a 6 das 70 a 80 notas originais que eu colecionava, e eram as notas mais altas. Confrontei meus colegas de quarto e eles inicialmente negaram qualquer envolvimento. Finalmente ameacei reclamar com o senhorio, e um deles abriu o bico. Eles disseram que sabiam que eu guardava algum dinheiro extra para emergências na mala e que apenas pegavam uma nota ou duas quando precisavam de algum dinheiro urgente. Eles disseram, não é grande coisa mano, nós pegamos quase $700 a $800, colegas de quarto querem dividir, vamos devolver. Eu perdi a cabeça na hora e tudo que eu conseguia pensar era que esses maconheiros idiotas nem percebiam o que tinha feito. O verdadeiro motivo? Eles usaram esse dinheiro para comprar cigarros e malditas batatas fritas. Foram 5 anos coletando aquelas notas preciosas apenas para que 2 idiotas pudessem se sentir no direito de explodi-las em fumaça. Fiquei muito puto com tudo o que aconteceu, mas não fiz nada além de se mudar para outro lugar, para outro quarto. Eu não podia continuar ali junto com 2 bandidos que fingiram amizade por anos. E para concluir, vocês acham que eles me pagou como disseram anteriormente? Até hoje não recebi um centavo sequer. Mas vida que segue, sigo minha vida começando do zero a juntar minhas notas colecionáveis e logo estarei com todas novamente. Eu agi como um babaca por não denunciar esses 2 malditos? O que vocês teriam feito no meu lugar? Agradeço por ter assistido até aqui. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe um joinha para fortalecer. Assim você receberá em primeira mão todos os relatos que forem postados aqui. Até breve!